Idrissa Diallo, presidente do Partido Unidade Nacional, que está em linha conosco. Presidente, boa noite. Boa noite, Sumba. Boa noite, Muito obrigado por boa presença nesse programa Tira a Teima. Presidente, a situação a nível de PUM, responsabilidade do governo? Bom, pensa como fica sobre dúvida nenhum filho de Guiné. Na tudo parte do mundo civilizado, o governo é responsável direto de vida de cidadãos e de seus bens. Ora que cidadãos, na raptado, na agredido, instalações sem propriedades, no caso Rádio Capital, na destruído, na vandalizado. Cidadãos, políticos ou não, na raptado. E justiça que anda mostrar no cara daqueles que não cometem que ato. Que anda permitindo para aqueles que cometem que ato, detido, julgado. Responsabilidade do governo está totalmente engajada. Ele comanda para nós, PUM. Não tem nenhuma dúvida de como é responsável dos atos criminosos que não passa, inadmissível na democracia, e do governo de Nuno Gomes de Nabião, e partidos que não sustentam, APU, Madem, Copérias. Politicamente é partidos que é responsável de tudo os atos de crimes que não cometidos contra cidadãos de Guiné-Bissau. Isso é bens e responsabilidade do governo. Porque o governo está sustentado por partidos políticos. Presidente, a situação é grave para o Partido Unidade Nacional, politicamente é grave. Grave e preocupante, Sumba. A nós tudo não está certo na democracia. A força está na responsabilidade exclusiva do Estado, no caso do governo. E ele que não usa na proteção de interesse nacional e de paz pública. E que pode imaginar, num país normal, que respeita, que não pode chamar um país de Estado de Direito Democrático, vai ter um grupo desconhecido que depositaram de uma força capaz de vandalizar, agredir cidadãos, pouco importa se é opinião política, na total impunidade, esse punta chamar esquadrões de morte, uma força oculta que não agir sobre critérios que não são de nós, Cacique. Presidente, era noite, depois, as situações que aconteceram desde a agressão do deputado Marciano Indi, Doca, Ndinho, e destruição de Rádio Capital, é outro mais recente, rápido espancamento dos ativistas. E a nota está a circular nas redes sociais, uma nota de imprensa de Procuradoria-Geral da República, que fala para o primeiro viés de várias longa lista desse acontecimento, o Ministério Público fala e não abre inquérito. Esse caso excepcional ou a chega mesmo ao ponto da situação encarado em como direito de pecadores está a ser violado na Guiné-Bissau? Na Guiné não tem um hábito de hora que alguém é violentado e vítima de violência, mesmo de Estado. Se que alguém e que está a favor ou que está de nosso lado, não está por cara lá. A nosso Partido de Unidade Nacional, tudo vida, tudo que te toca filho de Guiné, de nosso partido ou de outro partido, e merece não preocupação, e merece não respeito, e merece não proteção, a 100%. Desde o início, se boa nota, nunca pum negocia liberdade, vida e segurança de guineenses. Não defende tudo vítimas, qualquer que seja a sua opinião política. Porque para nós, antes de tudo, e nós irmãos e filhos de Guiné, é violência excessiva que é utilizada contra filhos de Guiné. Desde mais de que metade de um século, essa é a causa principal
de atraso que no país está nela hoje. Primeiro ato que o guinenses na comite que mostra como está dentro do concerto de nações e para repudiar qualquer ato de violência Ato de violência, e perfeito. qualquer alguém que na prática é atos criminosos. Posição, presidente, ora que é assim, posição do Ministério Público... Ministério Público para mim, não repetir lá hoje. O que o presidente Umar Sissoko embalo foi Dr. Fernando Gomes. Primeiro partido que manifesta se preocupação, e foi a nós. A nós não cá espera grande coisa de Ministério Público. Havia de razões óbvias. Havia de figura que não preside que Ministério Público. Não, nós estamos a tratar de ativista de direitos humanos, fundador, líder fundador de dos prestigiados organização de defesa de direitos humanos na Guiné-Bissau, não falar assim, Liga Guineense de Direitos Humanos, Fernando Gomes, fundador, e tem alguma coisa a ligar mesmo a direitos humanos. O papel que o Dr. Fernando Gomes fazia como presidente de Liga naquele momento difícil, nenhum filho de Guiné pode esquecer. Infelizmente para ele, se vida que acaba lá, se vida continua, graças a Deus. E nessa outra vida, Dr. Fernando Gomes fazia parte de um consulado de Sr. Carlos Gomes Júnior, o tal primeiro-ministro, dos mais sangrentos na história do país. Onde que cidadãos sumaos, espancados, executados sumariamente, altos responsáveis políticos, Presidente da República, chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, mas ministros. Desculpam, Sumba. Sim. Ora, que coisa passa? A boa faz parte da equipa. A OS e que o engenheiro Nuno Gomes Labian, que a mim pensa que o comitê diretamente é exatos e que ele comanda a espanca, ou provavelmente que ele. Mas a responsabilidade política e de Nuno Gomes Labian, responsabilidade política e de tudo é partidos com cita. PRS, Madem. Que acredita fazer? Dirigir o país nesse momento. Suma cá ontem. Presidente, que acredita fazer? Senhor Carlos Gomes Júnior, com membros de sua equipa, se ministros, era responsável de atos criminosos cometidos. Presidente, e de corrupção. Que acredita fazer? Esse não tem que ser do claro que é Sumba. Presidente, ora, que não negocia esse, não induzir o povo na erro. Presidente, político tem que prestar conta. E hora que atos não cometidos para aqueles que não governam, eles irresponsáveis direto. Presidente, o que é que tem que fazer no momento para minimizar essa situação que está a ganhar um outro contorno um bocadinho preocupante? Está aí alguém de nota na rua, levar insultado. O que é que tem que fazer no mínimo para rapater a situação, ou para parar mesmo? A mim pensa como Presidente da República, Primeiro-Ministro, tem que mandar sinal forte. Líderes de partidos com choma, que a ostene destino do país, tem que posicionar claramente e não fazer papel de observador. A nós punho não pode fazer papel de observador porque nunca faz parte do governo. Mas o que me chama? Autoridades e tudo filhos de Guiné. Violência, me fala como não seta para ficar exclusivo na mão do Estado. Ora que o Estado utiliza a violência de maneira excessiva. Ora que o Estado me diz grupos indeterminados, que nunca pode olhar, nunca se bipem, exercer violência contra cidadão do país, não põe no país em perigo. Porque ora que cidadãos têm esse sentimento de como uma força oculta na Bahia contra sua vida, contra sua segurança, contra seus interesses pessoais e humano, na toda parte do mundo, para que cidadãos procura também definir sua cabeça. E nunca na Guiné-Bissau nunca pude permitir para não chegar lá. Porque se não chegar lá, isso significa como não está aparente fim de paz pública. Não entra num processo onde a violência na torna incontrolável. A quem que está em perigo, e próprio governante, e próprio país, e cada um de nós tem que ter noção como esses atos que não colocado
para gente desconhecido que o governo que está na prende, ele apoia em causa paz pública na Guiné-Bissau. Ora que o pecador sente nesse íntimo, como aí pode vir insultado, e vir matado na rua, nessa casa, e tem obrigação de defender essa pessoa. Porque o Estado que deve dizer ela para se defesa, proteger ele, sua família, seus bens, que o Estado está ausente. Muito obrigado. Ao mínimo, para que falar como e torna praticamente, de facto, cúmplice daqueles que não cometem crimes. Muito obrigado. Muito obrigado, Suma. Muito Era- obrigado, Rádio Ouvintes do Capital.